para saber o que você está pensando, o que você está vestindo, o que você está querendo comer, né? E tudo isso, irmãos, nós falamos de um mundo muito acelerado. É proposital eu colocar uma mesa ali atrás para tirar o celular de você, colocar você para escrever, porque existe, irmãos, uma recompensa para isso. Quando nós escrevemos, meditamos, quando nós voltamos para aquilo que é a palavra de Deus, sem as atenções aí fora, você desfruta de coisas mais preciosas, amém? Eu queria mesmo que você escrevesse, que você anotasse. Se você não tem a sua agenda, eu trouxe um bloco ali de notas para você, né? Mas que você nesses dias retesse tudo que Deus tem para fazer na sua vida, amém? Eu quero falar hoje, né, sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: todas as coisas são lícitas ao crente, mas nem todas convêm. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo foi o homem da graça, foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, e ele teve uma revelação que talvez nenhum apóstolo teve, a respeito da verdadeira palavra de Deus, do Evangelho, da nova aliança, daquilo que Jesus trouxe para nós, um novo tempo, uma nova dispensação. A lei e as coisas passadas ficaram, mas agora eis que havia um novo tempo, e nós hoje, irmãos, nos baseamos nesse Novo Testamento. Eu sei que algumas coisas às vezes parecem repetidas para aqueles que estão aqui há mais tempo, mas acredite, irmãos, você vai ser edificado. E você tem que ter paciência com os mais novos, amém? Então o que é a nova aliança e a velha aliança? Ela está mais representada no Velho Testamento. Os livros ali de Gênesis a Malaquias é a nova aliança, a lei. Por isso que às vezes você vai ler coisas ali que nós não usamos mais. Por exemplo, comer carne de certos animais. Você não podia comer carne de camarão, carne de porco, você tinha que usar o véu, mas isso tudo hoje, no Novo Testamento, né, eis que tudo se fez novo. Algumas coisas se perderam por tradição, e outras porque a lei ela foi abolida, amém, irmãos? Para você ter ideia, a própria presença de Deus, ela ficava dentro de uma urna, uma arca, né, uma espécie de uma urna, chamada de Arca da Aliança, né? E ali, um homem, uma vez ao ano, né, ele ia para desfrutar da presença de Deus. Mas quando Jesus ele morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou, de cima a baixo. E a presença de Deus que estava naquele lugar, né, chamado Santo dos Santos, onde havia a arca, ela saiu e hoje pode morar dentro de nós. Amém, irmãos? E essa é a vontade do Senhor, é fazer morada dentro de você. Aleluia! Então, homens como Moisés, Davi, Daniel, Adão, eles não experimentaram o Espírito Santo dentro deles. Eles experimentaram sobre eles. Havia as direções espirituais, mas não dentro como você. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Amém, irmãos? E por isso que o apóstolo Paulo ele diz que todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito. Mas tem algumas coisas que não convém para um cristão. É muito interessante o quanto a Bíblia ela nos previne do pior. Às vezes não basta você só não fazer aquilo que é errado, mas você precisa fugir da aparência do mal. A Bíblia diz isso muito claro. Tem coisas que têm aparência ruim, pega mal para você. Por quê, pastor? Por causa dos nossos costumes, tradições. Existe uma autoridade. E aí eu vou decorrendo, irmão, você vai anotando, amém? Existem autoridades que você tem que respeitar, porque senão você dá um mau testemunho. Mas mesmo dentro das autoridades, você precisa seguir uma hierarquia. Então qual a primeira autoridade que nós precisamos seguir? A do Espírito Santo. Ele mora dentro de você hoje e ele te dá direção. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele nos ensina sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Essa é a primeira autoridade, a autoridade de Deus. Através do Espírito Santo ele te dá direções. A segunda autoridade, que não é diferente da primeira, é a palavra. Amém? A palavra de Deus, ela é, irmãos, autoridade. Tudo que o Espírito te ensina está na palavra. Nunca vai haver divergência entre os dois. Tudo que o Espírito Santo faz está na Bíblia. Amém? Depois, qual a próxima autoridade?
Pode chutar aí. Pai, mãe. Quem acha que é pai e mãe? Levanta a mão. Antes, quem não acha nada? Todo mundo. Vou chutar logo essa manhã, passar vergonha. Essa hora, pastor. Antes de pai, mãe, pastores, de autoridades instituídas por Deus, existe a autoridade da sua consciência. Sabia? Você não pode fazer nada que fere a sua consciência, ainda que eu esteja te mandando fazer, seu pai, a sua mãe esteja te mandando fazer. Você não tem que agredir a sua consciência. Então, meu sogro é engraçado. Um dia ele leu, ele é muito inteligente, ele lê a Bíblia, gosta de curiosidades e tudo mais. E um dia ele leu lá na Bíblia que não podia comer carne de porco. E ele então, eu já falei para ele inúmeras vezes, pode comer, seu Domingos, não tem problema. Mas ele decidiu não comer. Ele fala que se Deus proibiu o porco em algum momento é porque essa carne tem alguma coisa de ruim. E ele não come. E eu já tentei de todas as formas, mas sabe de algo? Eu já senti que agride a consciência dele comer carne de porco. Se agride a sua consciência, então é pecado. Não é pecado você fazer uma vez que você tem paz. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Mas você não deve ir contra a sua consciência. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convêm. Então a terceira autoridade é a da sua consciência. Só em quarto lugar é que vem as autoridades instituídas por Deus. Os pastores, antes dos pastores vêm seus pais. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas meu pai é um endemoniado, ainda não converteu. Pois é, mas ele é autoridade na sua vida. Você precisa orar para ele que ele se converta. Mas quando ele bater o pé e falar não, você tem que obedecer. Porque há uma bênção reservada quando você obedece os seus pais. Amém, irmãos? Mas existe ainda uma outra autoridade, que é a autoridade das tradições e dos costumes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos alguns costumes, tradições. Existe o costume de pastor encher a cara no culto? Sim ou não? Beber uma cervejinha? Sim ou não? Na verdade, encher a cara é pecado, né? De qualquer jeito. Ficar bêbado é pecado. Amém, irmãos? Mas você sabia que lá na Alemanha, os pastores pregam com uma latinha de cerveja na mão, no púlpito? Se eu fizesse isso aqui, eu odeio cerveja, não gosto nem do cheiro. Mas suponhamos então que nessa manhã, não, hoje está calor, dá uma refrescada. Traz uma Brahma lá para mim, Luquinhas. E eu prego para vocês bebendo uma latinha de cerveja. Vocês iam escandalizar, sim ou não? Sim. O Carlos não. Yara, foi o Carlos que falou não, Yara. Mas a maior parte de vocês iriam. Agora deixa eu te falar, a Bíblia diz que é pecado eu beber uma latinha de cerveja? Não, mas te escandaliza. A partir do momento em que te escandaliza, então eu tenho um problema. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Por isso nós estamos aqui entre líderes e eu preciso te dizer algo. Você precisa se preocupar com as suas atitudes, sim. Ai, pastor, vou viver preocupado agora com o que as pessoas vão pensar de mim. Não quero que você seja escravo disso. Mas eu preciso que você fuja da aparência do mal. Tem certas coisas que vão escandalizar os irmãos. Se a Bíblia diz que o pecado é se embriagar, e você ainda que queira beber uma latinha de cerveja, seja maior de idade, que eu acho assim, irmãos, meu Deus do céu, quanto mais você vai ficando velho na presença de Deus, mais você vai vendo que o que importa mesmo é a presença de Deus. E essas coisas vão perdendo a graça. Chega uma hora que você, para quê? Então hoje eu estou nesse nível, para quê? A presença de Deus, ela substitui qualquer prazer desse mundo, acredite, irmãos. Mas se ainda assim você quer, eu vou te falar, não faça isso na frente dos seus discípulos. Tem certas coisas que você precisa evitar. Evite de escandalizar as pessoas. Você precisa sim se preocupar com aquele irmãozinho novo na fé que está chegando agora. Tem certas coisas para ele que escandaliza. Assim como a sua religião às vezes vai espantar os irmãos. Sabia? Então, por exemplo, nós temos os dois lados nas nossas células. Temos ou não temos?
De vez em quando chega um religioso lá, que é o outro lado, que ele se escandaliza se você estiver vestido com a roupa comum. O apóstolo Paulo, ele diz que eu me fiz de louco para pregar para os loucos. Tem hora que você tem que fazer de religioso para pregar para o religioso, sabia disso? Não escancare de cara a graça de Deus, porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Então, por exemplo, você falar para a pessoa, olha, todos os seus pecados estão perdoados. É uma verdade, sim ou não? Mas tem gente que vai fugir do nosso meio se você contar isso de cara. Primeiro você precisa mostrar a palavra. O apóstolo Paulo diz que para alguns ele deu leite, porque eles não podiam comer comida sólida. Isso é uma comida pesada. Você falar para um religioso que ele não precisa mais pedir perdão, porque todos os pecados dele já foram perdoados lá na cruz, presente, passado e futuro, eles escandalizam. Que igreja que é essa? Eu vou sair do meio desse povo, essa heresia, essa seita. Tem muita gente que se chama assim, sabia disso? Então tome cuidado, irmãos. Um líder, ele precisa ter sabedoria, amém? Mas pelo outro lado também, tem irmãos que às vezes, eles não são religiosos, mas eles são, libertinos. A vida dele é uma prostituição, promíscuo. Aí você já quer exigir do cara corte, santidade, primeiro beijo no altar. Meu Deus, ele não vai ficar. Você precisa ir devagar. Você precisa mostrar o propósito. Ele vai chegar lá, mas ele vai chegar quando ele vê que tem vantagem nisso. Já pensou o tanto que é poderoso você dar o primeiro beijo no altar na sua esposa, e ela em você, vocês dentro de santidade e tudo mais, mas no caminho você vai ensinar isso. Agora tem um irmão que chegou agora no nosso meio, e esses dias a gente viu uma mocinha, esses dias não, já tem um tempinho, que chegou no nosso encontro, 11 anos de idade, ela estava grávida, e ela tinha transado com 3 homens, ela não sabia quem que era o pai. 11 anos de idade, irmãos, ficou olhando o Daniel, meu filho, 10 anos, inocente, sabe nada da vida, de promiscuidade, de sexo, dessas coisas, praticamente nada. Agora que eu estou começando a conversar essas coisas com ele. Mas aquela menininha de 11 anos de idade, ela já sabia de tudo. Triste isso. Aí como que você chega numa moça dessa e fala para ela, aqui nós vivemos em radicalidade, pode beijar na boca não. Nós espantamos os irmãos. Estão me entendendo, irmãos? Você precisa tomar cuidado para que nós tenhamos um ambiente de pertencimento para os de fora. Ontem eu te falei que você precisa entender que pertence a esse lugar, amém? Mas você precisa gerar um ambiente de pertencimento para as pessoas lá fora. Porque vai ter gente que vai chegar aqui e ele vai ver um monte de extraterrestre. Nossa, esse povo nem parece ser humano. Eu acho que não cabe eu aqui. Aí isso é ruim. Você entende? O apóstolo Paulo, ele chegou a brigar com a igreja, a exortar, brigar é pesado, mas a exortar a igreja de Corinto. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto só orava em línguas. O visitante chegava lá e o povo estava na porta e desse jeito. Todo mundo cumprimentava espiritualmente. Olha que povo espiritual. Oravam em línguas, cumprimentavam em línguas, despediam em línguas, louvavam em línguas, tudo era oração em línguas. Aí o apóstolo Paulo falou, vocês estão malucos? Quem que vai fazer parte dessa igreja? Se vocês não falarem na língua do povo, se vocês não se fizerem de loucos para pregar para os loucos, ninguém vai ficar. E aí eles entenderam errado e começaram a falar, o pastor, apóstolo, então quer dizer que eu não posso orar em línguas agora? Oração em línguas é errado? Ele, não, eu orei em línguas mais do que vocês. Ele disse isso. Mas ele falou, tudo tem o seu tempo certo. A oração em línguas é para edificação própria. Você vai orar em línguas quando você estiver sozinho. Mas no meio da congregação, do culto, ele ainda fala que é melhor o dom da profecia, porque ele edifica a igreja. Sabe, irmãos, o que eu estou tentando gerar no seu coração hoje é uma preocupação com os novos irmãos. Você precisa entender isso, a sua postura, o seu posicionamento. Isso tudo fala de pais e mães espirituais. Tem crianças, jovens, adultos
que estão chegando ao nosso meio todos os meses. E eles precisam ter uma referência de pai, de mãe. Estava pensando agora na viagem, né? Deus falou algo comigo tão poderoso lá na praia. Deus foi assim um filme, né? Eu sou muito alto, então quando estou com pressa, eu ando com as pernas grandes, né? Demais. E é rápido, né? Rapidão eu já chego no ponto e eu já atinjo o meu objetivo. Mas sabe que quando eu casei, eu não casei com uma mulher tão alta. Pela graça de Deus, amém? Ela é da altura que eu pedi para Deus. E aí eu tive que desacelerar. Eu me lembro de momentos em que eu estava tentando andar, e se eu soltasse a mão da Larissa, quando eu vi, ela estava lá atrás, emburrada. Tinha momentos em que ela estava segurando a minha mão, e ela estava, tadinha, suando para tentar me alcançar. E eu percebi que eu precisava desacelerar, diminuir a passada um pouco mais. Mas depois veio o primeiro filho. Aí desacelerou mesmo. Eu vi que eu precisei andar ainda mais devagar. Depois veio a Manu, eu precisei desacelerar ainda mais. E agora eu estava lá na praia, nós 5 caminhando com o Josué. Irmãos, era uma eternidade para andar 1 quilômetro, você não tem ideia. Devagar, porque o menino quase não anda. E aquela coisa. Para mim, levar pessoas comigo, eu vou precisar desacelerar. Eu posso até ir muito longe, muito rápido, mas eu vou sozinho. Sozinho não tem graça. Assim também é a sua vida. Para você ir muito longe, você vai ter que dar passos pequenos ainda. Ainda que você saiba, já sei andar, já sei para onde ir, já sei fazer, mas agora você vai ter um filho espiritual ali do seu lado, que você vai ter que pegar na mão e vai ter que caminhar. Deus falou isso comigo sobre a rede, lá na praia. Nós precisamos muitas vezes desacelerar, andar no tempo dos mais novos, mostrar qual que é a condição, sabe, irmãos, apropriada. E assim nós vamos desfrutar de um bom passeio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas é muito importante nós entendermos isso. Devemos abster-nos de tudo que o mundo considera que seja impróprio para um cristão fazer. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Mas às vezes a nossa tradição, ela condena. Não seja um crente chato, sabe? Que vem ali colocar regras e muitas vezes afastar as pessoas. Eu viajei com alguns irmãos para Caldas. Quem foi para Caldas comigo aí? Ó? Os privilegiados aí. Ó. Vocês perderam, irmãos. Que viagem poderosa. Talvez alguns deles nem sabem. Mas foi uma tia minha. Eu chamo ela de madrinha porque ela me batizou na igreja católica, na fogueira, um negócio doido lá, que eu nem sei que jeito que é. Mas ela se importa que eu chame ela de madrinha. E sabe que esse nome madrinha é um nome totalmente católico, da religião católica. Nós não temos madrinhos e padrinhos aqui, madrinhas e padrinhos no nosso meio. Mas sabe, por respeito a ela, eu não a chamo de tia, porque eu sei que ela se importa. Eu a chamo de madrinha. Agora eu acredito nesse negócio de batizar na fogueira o menino. Eu não acredito nem no batismo da igreja católica. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito no que a Bíblia diz. Mas ainda assim, eu a chamo de madrinha. Mas sabe de algo? Os irmãos começaram a chamar ela de madrinha lá também. E de padrinho. E todo mundo no final virou afilhado, né? E sabe de algo? Nós marcamos a vida deles. Foi aniversário dela essa semana e eu fui lá. E ela falou, tinha muito tempo que eu não me sentia tão amada. Isso é o evangelho, irmãos. Tem muito tempo que eu prego para ela. Já chamei para ir para o encontro. Talvez ela nunca vai. Mas ela escuta a Bíblia toda vez que eu sento com ela. Já teve uma vez que eu fui para lá, para a casa deles, falar da Bíblia. Não, nós começamos a falar da Bíblia. Irmãos, nós ficamos umas 4 horas, eu contando histórias bíblicas para eles. Falando dos discípulos, falando da nova aliança, falando da cruz, eu falei do encontro inteiro, de tudo que Deus faz. Provavelmente eles nunca irão no nosso encontro. Mas eu sei de algo. Eles estão vendo o Jesus que nós pregamos através das nossas vidas. Amém, irmãos?
Não seja religioso. Eu poderia chegar lá nela e falar: olha, não te chamarei mais de madrinha e de padrinho, porque eu não acredito nessas coisas. Perderia. Mas se nós deixamos a religião de lado, e pregamos o verdadeiro Cristo, eu não acredito nisso, mas eu posso me fazer de católico para pregar para os católicos. Não sou católico, não vou fazer o nome do Pai, nem rezar para Maria. Amém, irmãos? Mas eu posso conviver. E foi tão divertida a viagem, impressionante. Ela sempre tem, né, uma santa no pescoço. Eu não pedi para ela tirar, não falei nada disso. Ela sempre anda com essa santinha no pescoço. Mas ela nem apareceu com a santinha lá. Eu já estava pronto para falar para os discípulos: ó, vocês, não importa com a santinha aí não. Mas ela não colocou. Ela fez parte da oração todos os dias. Ela me viu lendo Provérbios em cima de um naviozinho lá, de um flutuante, né, olhando uma paisagem linda, e nós falando da Bíblia. E essas coisas são poderosas. Sabe, irmãos, pregue o Evangelho para os seus amigos, para a sua família, mas não deixe que a religião tome o seu coração. Quando chegar um visitante lá na sua célula, que ele se sinta pertencente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, a nossa vida cristã, ela deve atingir o padrão das pessoas do mundo, sim, no mínimo. Sabia que o mundo coloca um padrão para você? Você já viu aquela famosa frase assim: uai, mas crente faz isso? Já ouviram? Então, esse é o padrão que o mundo coloca para você. Se ele está falando isso a seu respeito, é porque ele está escandalizado com você. E aí você precisa dar um passo para trás e valorizar. Ai, crente faz, larga de ser bobo, religioso. Não, o mundo coloca um padrão. E às vezes você precisa tomar cuidado. Tem certas coisas que são lícitas, mas não convém. Então, sei de alguns irmãos aí, tá esparramando aí na rede agora, né? Os irmãos escutar um sertanejinho, escutar uma musiquinha do mundo. É lícito? Sim ou não? É lícito. Mas tem ocasiões que não convém, certo? Amém, irmãos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Então, tome muito cuidado, principalmente com os de fora. Eu não estou aqui preocupado com você tanto. Eu creio, irmãos, que o evangelho que eu prego, os discípulos que eu tenho, são gente madura, gente que entende o propósito de Deus. Amém, irmãos? No máximo que vai acontecer é você tomar um fora aí da pré-corte, amém? E você pôr um Gustavo Lima lá e começa a chorar. Te aconselho, não faça isso. Eu não faria, Deus que me livre. Vai ter hora que eu escuto umas músicas que eu falo: nossa, se eu tivesse uma frustração amorosa e eu escutasse uma música dessa, eu ia chorar, certeza. Então assim, eu não escuto. Mas se você quer escutar, olha, você corre um risco de uma hora ou outra você estar chorando por causa disso. Eu acho um grande desperdício você derramar suas lágrimas por causa desse tipo de música. Vai derramar por causa do Senhor. Amém? Mas também não vejo problema. Se você gosta de um sertanejo, eu gosto de pescar com modão. Eu nunca vi isso, né? Parece que quando você pega a estrada para ir para o meio do mato, tem que pôr um modão, não tem? Mas eu não gosto dos amorosos, não. Esses que falam que a mulher traiu, a mulher morreu, não sei o quê. Nossa, eu não gosto desses trem, não. Deus me livre. Tem alguns que falam o boi soberano, que o boi pegou o menino, e aí as histórias massas. Eu gosto. Vou pescar uma vez na vida. Mas não tem essa necessidade. Mas isso não tem problema, desde que não haja ali um novo convertido que vai se escandalizar comigo. Entende? Não tenha essa postura de: tô nem aí, você que está errado, rapaz, seu religioso. Não. Valorize, irmãos. O novo convertido ainda ele não está preparado para certas coisas. Amém? Então tome cuidado. Que você entenda que o mundo mesmo coloca um padrão para você. Quando faz algo, não deve dar nenhum motivo para que eles perguntem: cristãos fazem isso? Se alguém disser isso, você ficará sem chance de manter um testemunho. Portanto, devemos abster-nos de coisas que os gentios consideram impróprias. É muito vergonhoso um cristão ser constrangido, pelos ímpios. Abraão mentiu e ele foi repreendido por Abimeleque. Isso é algo muito vergonhoso na Bíblia.
Ele mentiu que Sara era sua, parente ali, irmã, com medo de ser morto. E de certa forma, ele usou ali uma estratégia que era até meia verdade. Mas foi vergonhoso, quando o ímpio teve que corrigir Abraão. Qualquer coisa que seja incompatível com o Senhor deve ser deixada de lado. O Senhor diz que o escravo não é maior que o seu senhor, e que o discípulo não é maior que o seu mestre. Se o mundo tratou o nosso mestre de determinada forma, não devemos esperar que ele nos trate de outra forma. Se não somos tratados como nosso mestre, foi algo que está errado conosco, tem algo de errado conosco. E algo está definitivamente errado em nosso relacionamento com o Senhor. A vontade de Deus, irmãos, é que nos separemos do mundo. Assim, o mundo, alguns perguntam, estaremos tocando o mundo se fizermos tal coisa? E também podemos fazer isso, não podemos dizer às pessoas o que fazer, item por item, só precisamos dar-lhes o princípio geral. O mundo é contra a cruz, é contra o Senhor. O mundo, irmãos, ele odeia você. Mas nós ainda precisamos entender que está tudo certo. Você não pode ser, considerado esse crente bonzinho. O pastor Luiz falou isso há um tempo atrás, Tem uma diferença entre bom e bonzinho. Ser bom é você entender que existe uma posição, que você está ali para abençoar, para fazer a vontade de Deus e tudo mais. Mas você não foi chamado para ser bobo. Você tem que se posicionar diante de certas circunstâncias. Amém? Mas o bonzinho é aquele que aceita tudo. Aquele que tudo que vem, eu não vou gerar um desconforto com ninguém, eu vou sempre igual. Aí foi para o aniversário da minha madrinha. Chegou lá, eles começaram a rezar a Ave Maria. Na hora eu saí da roda. Até o momento em que estávamos orando, tudo bem. Chamo de madrinha, eu sustento ali, não vou criticar, vou respeitar, mas eu também não vou rezar. Ser bonzinho é você agora eu vou fazer os mesmos sacrifícios que você. Você é da macumba, Então vamos fazer aqui uma macumba na encruzilhada juntos para pregar. Não, cuidado. Tem certas coisas que você precisa se posicionar. Amém, irmãos? E não tem como. O mundo, ele vai te perseguir. Isso faz parte. Nós não podemos ser maiores ou melhores do que Jesus. Se Ele é o nosso mestre e Ele foi odiado, nós também seremos odiados. Amém, irmãos? Então que você entenda isso. Qualquer coisa que seja incompatível com o Senhor deve ser deixada de lado. Se o Senhor passou por isso, então você vai passar também. Se Ele passou por perseguição, então você também vai passar. Se Ele se posicionou diante ali, do templo, você também tem que se posicionar. Amém? Qualquer coisa que apague a nossa vida espiritual é do mundo. É difícil apontar, item por item, é uma lista sem fim. Mas eu quero dar alguns destaques aqui hoje, com vocês, amém? Quais são as coisas hoje de entretenimento que tem mais poder para te tirar hoje da presença de Deus? Aquelas coisas que tomam o seu tempo de uma forma assim que você se esquece de orar, de buscar a Deus. Quando você viu, passou horas. Vamos lá, vocês vão falar, eu não vou falar não. Amém, irmãos? Pode falando. Celular, primeiro da lista. Próximo, Netflix. Vamos pausar um pouquinho, porque eu acho que essas coisas, elas têm seu lugar, Tem uma opção lá no celular que ele mostra quantas horas você fica no celular. Depois você pesquisa. Você vê quantas horas do seu dia você está ficando. Que às vezes é assustador. Quando você descobre que você está ali 7 horas na tela de um celular. Netflix é outra coisa. Se não tem propósito, irmãos, por que de você pegar uma série extensa, enorme ali? Eu não quero ser religioso, não. Acho que você tem que assistir sim. Mas avalie quanto tempo você vai ficar na frente daquela televisão. Livros estão sendo deixados de lado. Lidos e escritos. Por causa de, muitas vezes, uma série da Netflix. E se você escrevesse uma página por dia, você já pensou? Em menos de 6 meses você teria um livro escrito, sabia? Você carrega um testemunho. Ontem eu fui para casa com 2 irmãos.
E os 2 irmãos vieram me contar do tanto que eles foram marcados com os testemunhos dos outros irmãos aqui. Até eu fui marcado, eu não sabia que esse irmão tinha esse testemunho, meu Deus, que poderoso. Vocês carregam um testemunho, uma história, ela precisa ser escrita e precisa ser contada. Agora, muitas vezes você está apagando isso por causa de Netflix. Então, eu não condeno completamente, tá, irmãos? Eu assisto filmes na Netflix, mas tem propósito. Eu e a minha esposa, em determinado dia da semana, longe dos discípulos, para ninguém escandalizar, amém? Eu abro um vinho na minha casa, eu e ela, as crianças dormindo, a gente assiste um filme, come um queijo, né? E nós desfrutamos um do outro. Amém, irmãos? Percebe? Agora, se você... Alguns dos nossos discípulos, só de saber que eu tomo uma taça de vinho, às vezes pode escandalizar. Então eu não faço isso na frente de qualquer um. Mas também não gasto ali horas e horas e horas da minha vida na frente de um filme. O filme, ele tem o seu lugar, desde que tenha propósito e que tenha conteúdo. Nem preciso falar aqui que você não tem que assistir filmes eróticos, filmes que vão te conduzir à violência, né? Esses dias o irmão veio me falar de um filme aí de um psicopata. Ah não, foi um tempo, teve 2 casos. Teve esse irmão que veio me falar, pastor, o filme, ele é tão doido que você fica meio psicopata, só precisa assistir. Pra que eu vou assistir um trem desse? Pra quê? Teve um tempo que teve um discipulador aqui no nosso meio, não foi eu que levantei não, tá? Eu peguei a rede e tinha esse discipulador aí. Sabe o que ele fez com a equipe de teatro? Ele colocou os irmãos do teatro para assistir filme de psicopata, para os irmãos serem psicopatas aqui no teatro do encontro. E aí ele fazia isso, irmãos, no treinamento, olha, e ele mostrava os psicopatas falando, para que quando, né, ele fosse fazer aqui o teatro das consequências do pecado, o cara ficasse doidão e que nem um psicopata. Olha que loucura isso. Não, nós não temos necessidade disso, irmãos, amém? Não. O Vitor foi eu que levantei, ué. Era um discipulador que eu não levantei. O Vitor ficou psicopata depois que participou do teatro. Então, irmãos, nós devemos rejeitar tudo aquilo que nos impede de mostrar... Ah, não, vamos voltar aqui. O que mais? O que mais que apaga a sua vida espiritual? Vamos citar mais. Celular, Netflix? Videogame? O que mais? Oi? Amizades? Pode ser que amizades também roubam, né, o seu lugar. Até mesmo seus filhos, até mesmo sua esposa, sabia? Você tem que tomar cuidado. Tem dia que eu tenho que vigiar. Estou tão apaixonado pela Larissa que eu esqueço de orar. Mas eu tenho que vigiar, é sério. Tem horas que você corre um risco de colocar a pessoa que você é casada acima, né, de Deus. Você precisa tomar cuidado com isso. Dias de muita paixão, muito hormônio. Hormônio parece demônio, né? Quase o mesmo nome, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Tem uns que tem nome que parece de demônio mesmo. Testosterona, não parece? Repreenda agora em nome de Jesus todo o espírito de testosterona. Você tem que tomar cuidado. Avalia, toma cuidado, né? Deus te deu uma esposa, um marido, mas Ele é que é o equilíbrio de todas as coisas. É por causa dele que eu tenho equilíbrio. É sério isso que eu estou te falando. Esses dias de férias agora, alguns dias eu consagro a minha esposa mesmo, a atenção é toda para ela. Mas chega um momento em que você começa a se perder, sabia? Nossa, estou apaixonado demais e tal. Aí você começa a ter ciúme. Por que esse cara está olhando para você? Você começa a ficar doido mesmo. Aí você tem que ir para o Senhor. Aí quando você vai para o Senhor, você encontra equilíbrio. Porque Ele é o primeiro lugar da sua vida. Aí você volta tudo para a normalidade. Você vê que tudo tem um propósito de Deus. Aí você não tem ciúme desnecessário. Aí eu nunca cheguei a dar piti por causa de ciúme, não. Eu me seguro, amém? Mas quando você começa a ter ciúme demais por uma pessoa, avalia para você ver, é porque você está parando de orar. É porque seu coração não está no lugar certo, irmãos.
Jesus é o equilíbrio de tudo na sua vida, sabia? De tudo. Eu tenho 3 filhos, são maravilhosos meus filhos, é impressionante. Como cada um tem o meu coração de um jeito. Daniel, assim, eu fico impressionado com ele, a sensibilidade espiritual que ele tem, sabe? Ele consegue ver o mundo espiritual, orar, é homem de Deus mesmo, aquele menino. A Manu, ela tem um jeito de tocar meu coração, é o feminino, né? É a princesinha do pai. Ela quer todo dia dormir na minha cama para me pegar ela no colo e colocar ela na cama dela. E você acha que eu acho ruim isso? Não. Pego ela com todo amor, vou lá, coloco, dou um beijinho nela, falo para ela que amo ela, ela tá acordada e ela finge que está dormindo. E sabe, e agora tem o Josué. O Josué é uma graça. Ele está aprendendo a brincar de lutinha comigo e ele me bate assim, ó, e eu bato nele, e ele me bate e eu bato nele. E aí ele começa a rir, e é bom demais. Mas quando você vê, você se embriaga com os próprios filhos. Tudo isso, irmãos, é propósito de Deus. Mas você tem que tomar cuidado para você não se embriagar. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Amém? O que mais que pode te embriagar? Vamos, irmãos. Trabalho. Eu queria que alguém falasse isso. Trabalho, dinheiro, essa necessidade de ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, tem que dar o melhor para a minha família. Isso é lícito? É claro que é, mas às vezes não convém. Tem horas que você tem que parar e tem que gastar, irmãos. Tem gente que só quer juntar, nunca gasta, nunca tira umas férias, nunca sai para passear. Isso é muito ruim. Infelizmente, muitos dos casais estão trabalhando hoje de manhã, né? Isso é um problema de muitos casados. Porque você não tira um tempo. E tem que tirar, irmãos. Mas você solteiro também. Você tem que ter um tempo onde você vai tirar para você. Essas férias agora, né, foi interessante porque lá nós fomos para um lugar que tinha 8 quartos. E aí eu separei. 6 quartos eram para os 6 casais. Cada um com seu espaço, com a sua intimidade, mas os solteiros ficaram todos juntos. As meninas todas num quarto, os homens todos num quarto. E sabe, esse é um tempo importante. É importante que você, né, desfrute ali desses dias de descanso. Que você invista. Ah, pastor, não tem dinheiro. Até quando você vai ficar falando isso? Ô, irmãos, vou te falar. É assim, praticamente impossível você ir para Caldas Novas com um lugar daquele, de frente para uma paisagem, não é? Um lago gigante, uma piscina aquecida 24 horas, quente de verdade, não era morna não, é quente. Sabe, com tanta comunhão, tanto mover de Deus por R$700. Ah, pastor, é muito dinheiro para mim. Pois é, porque você ainda não viu o valor nas coisas. Mas ainda assim, se é muito dinheiro, porque talvez você está passando uma fase difícil, você precisa aprender, irmãos, a ter o lugar para todas as coisas. Então, por exemplo, casamento precisa de manutenção. Toda semana tem que sair, toda semana tem que acontecer. Então, estou vindo de umas férias agora. Eu não gastei muito porque eu tinha programado as férias. Então, a passagem de avião eu tinha comprado há 8 meses atrás. Foi baratíssimo. Eu tinha milhas, aluguei carro e tudo mais. Então não gastei tanto, mas ainda assim eu não estou num tempo de gastar. Aí essa semana eu tinha que ter dia da esposa. Aí chegou eles, ó lá, tá vendo? Acabei de falar, estou precisando de mais casais aqui para falar desse assunto, aleluia. Então, irmãos, essa semana não foi uma semana onde tinha muito dinheiro. Mas sabe de algo? Lá eu tenho um aplicativo do Movicon, do Buriti Shopping, que você compra ingresso de cinema a R$12. Aí falei para Larissa, amor, essa semana vai ter que ser cinema. A gente foi para o cinema, comprou uma pipoca, lanchou um lanche mais barato. Mas é importante eu sair com ela, estar com ela, valorizar a ela, conversar sobre o ministério. Tem que ter esse momento, irmãos. Você que é casado, é uma vez por semana. Irmãos, isso aqui não é opcional. Isso tem que acontecer. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Te falo, já teve dias em que eu não tinha um centavo, nem para o cinema. Está amarrado, isso não vai acontecer com nenhum de vocês. Amém, irmãos? Mas isso aconteceu na minha vida.
Houve um dia em que a escassez foi tão grande que eu não tinha um centavo. Mas eu falei para a Larissa, hoje é o teste e hoje nós vamos sair, vamos nos alegrar. Porque nós precisamos de duas coisas só para o nosso casamento ser feliz. Do Senhor e um e do outro. Porque se não tiver um e o outro, não tem casamento. Amém, irmãos? E eu lembro, peguei na mão dela, abri o portão, saí caminhando, fui até a praça mais próxima da casa, cheguei na praça, sentamos no banquinho, balançando perna. Só isso que a gente fez. Conversamos fiado umas 3 horas. Depois demos uma volta na praça, depois voltamos para casa. Mas houve o dia da amada, mesmo naquele dia. Amém, irmãos? Nós éramos solteiros, não tinha filhos, porque filhos são prosperidade. Amém, irmãos? Depois que eu tive filho, nunca mais passei por isso, graças a Deus. Aleluia! Não ande de acordo com esse mundo. O mundo fala que filho dá trabalho, dá despesa. Mas cada filho você vai prosperando mais. Mas entenda, irmãos, voltando aqui, o trabalho muitas vezes ele rouba a sua paz. Eu preciso que você descanse. A nossa rotina, a cada dia, ela está mais preenchida, mais correria, trabalho, estudo, cursos da igreja, escola da família, curso de casais, e é uma loucura, seminário, cursão, CTL, tanta coisa. Mas você precisa ter um dia, um final de semana para você, pelo menos para você falar que viajou. Estava falando isso com os discipuladores agora, né? Eu fiquei espantado, porque teve uns 4 discipuladores que ficaram me questionando a respeito disso. Então eu falei, eu preciso abrir isso para os líderes também. Sabe quanto custou a minha passagem para ir para São Paulo de avião? R$ 1.500 para os 5 da família. Ou seja, para você acha passagem de R$ 250, irmãos. Aí alguns lá questionaram. Eu abri o aplicativo na hora, pesquisei, passagem para daqui 30 dias de R$ 250. Mas quantos de vocês nunca voaram de avião? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Por que você não voa de avião? É por falta de dinheiro? Não. É por falta de mentalidade. Você acha que é só trabalhar, ir para o encontro, cursão. Glória a Deus por tudo isso. Mas eu preciso de líderes descansados, irmãos. Eu preciso que você tire férias, nem que seja um final de semana. Peguei o voo daqui para lá, para São Paulo. Lá eu aluguei um carro. Mas você nem precisa alugar o carro. Sabe quanto que é a passagem de ônibus para ir do aeroporto para a praia? R$ 45. Não é impossível. Eu preciso que você faça, principalmente os casados. Uma vez, irmãos, a cada semestre isso deveria acontecer. Caldas Novas é aqui do lado. Nem que seja você ir para um Airbnb, é R$ 130 uma diária. Mas eu preciso, irmãos, que vocês descansem. Se você não sabe o caminho, não tem as habilidades, então junta um dinheirinho aí, vamos viajar comigo no final do ano. Mas eu preciso que você descanse. Eu vou te falar, um líder descansado, ele vai produzir muito mais e vai ser muito mais usado por Deus. Porque esse trabalho, essa rotina cansativa, ela produz estresse, ela produz desgaste. Você que é solteiro, você vai se desgastar com os seus pais. Você que é casado, você vai se desgastar com a sua família. Quando é festa, você está descontando no filho, na esposa, no marido. E vira uma brigaiada, irmãos. Então eu preciso que você, fuja desse excesso de trabalho. Nós somos chamados para trabalhar no descanso. Nós vamos trabalhar. Amém, irmãos? Hoje tem retiro, semana que vem tem encontro de crianças, na outra semana tem encontro de jovens. Em setembro nós temos conferência. Mas quando chegar o tempo de descansar, descansa mesmo. Já começa desde já a separar um dinheirinho, a guardar, porque eu preciso que você descanse. Amém? Então vamos lá. Celular, Netflix, o que mais? Trabalho, pessoas. Tem mais alguma coisa que a gente precisa mencionar que apaga a sua vida espiritual? Estudos. Também tem que tomar cuidado. Você foi chamado para estudar, mas às vezes você não vai ser o melhor aluno mesmo não, irmãos. E está tudo certo quanto a isso. Amém? Você tem que estudar. Você tem que ter diploma, você tem que ter profissão, principalmente você que não passou da idade. Vai estudar, vai se profissionalizar, mas também não se mate por causa daquilo. Tá tudo certo em você, às vezes, tirar uma nota mediana. Amém, irmãos?
Não fique acusado, condenado quanto a isso. Aleluia. O que mais? Acho que tá bom, né? Tem mais algum que eu preciso mencionar? Não, isso aí não rouba, não. Rouba? Roubar seu tempo com Deus? A preguiça. Ele mencionou ali. De fato, se você for um preguiçoso, você não vai orar, né? A preguiça eu acho que entra até em outro ponto. Não tem como você construir vida, não tem como você construir família se você for preguiçoso. Tudo vai exigir de você, né, irmãos, esforço para estar ali, para estar presente, para construir família, casa, tudo. Amém? Então não caia na preguiça. Devemos rejeitar tudo aquilo que nos impede de mostrar aos outros que somos cristãos. Qualquer função, atividade, trabalho que nos leve a esconder a lâmpada debaixo do alqueire é mundo, irmãos. Mais novo na fé, que está ali te observando, que te vê como uma referência, que olha para você e ele quer ser como você. E aí de repente você faz uma besteira. Então cuidado com isso, irmãos. Então tem certas coisas que você precisa tirar o pé do acelerador. Toma cuidado. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, isso tudo que eu estou te dizendo tem a ver com o dia a dia, irmãos. A roupa em que você se veste, se vista com decência, procure o Espírito Santo. Nós não falamos de roupa no dia a dia, você não me vê falando de roupa para os encontristas, mas nós ditamos um padrão. É impressionante como nós não temos mulheres no nosso meio com roupas curtas, não é? Vez ou outra aparece alguém. Mas por que isso acontece? Porque a liderança, ela mantém um padrão. Então, se entre os líderes nós temos aqui um padrão de decência, de moral, isso vai se correndo para as pessoas lá no final da fila. Para os mais novos, eles chegam, uai, aqui todo mundo se veste bem, por que eu estou vestido dessa forma? No próximo culto, ele já vai se vestir diferente. E muitas vezes nem precisa de você falar. Mas se você vier a falar, fale com amor. Tome cuidado, às vezes eu vejo irmãs assim, maldosas. Oi, irmã, vergonha de sua cara, olha essa roupa. Isso não é um tipo de situação que você deve falar. Fala em amor, fala com cuidado. Ô, irmãzinha, eu te falar algo com todo amor, com todo carinho. Os seus seios, que são para o seu marido, guarda para ele. Sabe, cuidado, porque quando você abaixa, está mostrando e tal, fala com mais cuidado. Amém? Mas tenha, né, esse cuidado com você. Se vista com modéstia, com bom senso. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então a vontade de Deus é que você tenha esse bom senso. A vontade de Deus é que as nossas roupas, irmãos, tenham um estilo celestial. Que as pessoas, ao olhar para você, vejam você vestido, bem vestido. Eu quero ser parecido com essa pessoa. Amém, irmãos? Aleluia! Que todos os dias nós tenhamos esse cuidado. A Bíblia diz em Mateus 11:16, sei que eu quero ter esse assunto, mas eu quero frisar ele um pouco mais. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí, glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas obras. Aqui nós vemos, irmãos, o Senhor Jesus mesmo, Ele não deu regras extremas para a vida do cristão contra a bebida. Não existe isso. Ele diz que João veio não comendo e nem bebendo, mas ele veio comendo e bebendo. Assim está bem comer e beber, e também está bem em não comer e não beber. João, ele teve uma posição. Mas nós vemos aqui, irmãos, que a Bíblia, ela nos mostra algo. A expressão mais utilizada, que é traduzida por vinho, é a palavra hebraica yain, que equivale à palavra grega oinos, que é a palavra latina vinus, que deu
a origem é a palavra vinho, né? E essa palavra, ela aparece em Gênesis várias vezes. E os efeitos que ela mostra, irmãos, é gente que consumia de uma maneira, né, descontroladamente. Então, por exemplo, Noé, quando é visto lá em Gênesis, é a primeira menção, ele bebeu tanto que ele perdeu as suas roupas, passou vergonha. É vergonhoso um crente passar por isso aqui. Então eu queria pedir algo mesmo para os irmãos, que você nunca chegue a esse extremo. Tome muito cuidado. Eu tenho escutado de algumas comunhões dos irmãos, né, onde os irmãos às vezes bebem vinho, alguma coisa parecida, mas tem o pé muito atrás com isso. O pastor Marcos Mota falava uma coisa que era engraçada, mas ele dizia que havia 3 barras que derrubavam o homem. Falava que a barra de ouro, que é o dinheiro, a barra da saia, né, que é a mulher, e por fim o São João da barra, que é a pinga. Ele falava, você tem que vigiar essas 3 coisas. Pastores não podem brincar com isso. Para que você, irmãos, não se torne um alcoólatra, para que você não se perca nesse caminho. Esses dias para trás eu tive que fazer um aconselhamento a respeito disso. Os irmãos começaram a beber liderança e se perderam. Um irmão chegou em casa bêbado, passou vergonha, fez coisas que não devia, sabe? Um extremo de uma vergonha. Isso não pode acontecer no nosso meio. Não brinca com isso. E quanto mais tempo passa, irmãos, mais isso se torna um perigo. Porque daqui a pouco vem a esposa, daqui a pouco vem filhos. Se você é casado não tem filhos, você passar um vexame desse na frente dos seus filhos é terrível. Tome muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Você tem pessoas te olhando. Então, não brinque com o vinho, não brinque com a bebida. Amém? Nós somos crentes e fomos chamados, irmãos, para brincarmos, para ser felizes, para recreação. Isso tudo é uma necessidade nossa. Mas sabe, irmãos, é importante nós também tomarmos cuidado. Certos jogos, brincadeiras não convêm para nós. E aí são vários, mas meu tempo está curto. Eu quero frisar aqui hoje quanto aos jogos de aposta. Crente não brinca com aposta, irmãos. Não existe isso. Esses dias um irmão, a vergonha desse irmão, eu acho que foi 2 vergonhas. Ele me mandou uma mensagem, pastor, eu fui enviar um dinheiro aqui, o joguinho que eu estava fazendo de aposta, e eu acabei enviando para o senhor, nem como o senhor devolver. Era novo convertido. A pior vergonha de todas, sabe o que era? Era o valor. Sabe quanto que era? R$1,50. Aí eu fui ver de que grupo que ele estava, para o discipulado, vamos falar para o discipulador, né, para exortar ele, para ensinar. Falei para ele, irmão, essas apostas elas podem te levar para um buraco. Né? Mas era um adolescentezinho, mas que estava brincando de apostar. Hoje ele está apostando R$1,50, mas amanhã isso se torna um vício e vai derrubar ele. Então, irmãos, isso é algo assim que hoje tem, né, realmente atraído muitas pessoas e nós temos que tomar cuidado. Não brinca com aposta. Nem as bet, as coisas aí, né, que tem no dia a dia, muito menos, irmãos, entre nós. Essas brincadeirinhas entre nós, eu acho muito saudável, principalmente entre os homens. Nós brincarmos de tacar ovo no outro, quem perder come o ovo. Eu acho que isso é brincadeira de homem mesmo. Mas a partir do momento que entrar dinheiro, você perdeu a brincadeira. Você perdeu o testemunho, você se envolveu em algo de errado, em um grande perigo. Amém? Então o crente não joga pôquer apostado, não brinca com apostas de maneira nenhuma. Nenhum tipo de jogo associado, irmãos, a cultos, religiões. Estava lá nas férias, não vou falar quem foi, mas alguém duvidou de uma irmã e a irmã falou, eu juro por Deus, eu estou falando a verdade. Tadinho, eu escutei de longe, meu Deus, você vai jogar por Deus mesmo? Não, nós não envolvemos Deus nos jogos, não, irmão. Deus, do mesmo jeito que tem você é crente que está orando para ganhar, para o seu time ganhar, do outro lado também tem alguém crente lá, amém? Você pode até orar, mas não jure por Deus, não envolva coisas ocultas no meio dos seus jogos, né? Cuidado, para você não menosprezar a Bíblia, a palavra de Deus, amém? Vamos brincar, vamos ter entretenimento, podemos sim ter comunhão entre nós,
mas nós não misturamos aquilo que é oculto, aquilo que é culto, né, dos jogos. Jogos eletrônicos de computador, videogame, não são pecaminosos em si mesmos, mas eles trazem alguns riscos. Quando produz um vício, algumas vezes estão associados a ocultismo, pornografia, violência. Se o crente escolhe jogo com sabedoria e é comedido no tempo dedicado a isso, parece ser algo mais apropriado. Amém? Então tem jogos, irmãos, hoje em dia que assim, ele é um verdadeiro culto satânico. E tem irmãos que gostam, né? Os irmãos aí que jogam, dá mais exemplo aí, um jogo que é bem demoniado. Diablo, olha o nome do jogo, Diablo. Então assim, é cheio de ocultismo, de coisas. Os irmãos do videogame já começam a rir, eu já me identificando. Então cuidado, irmãos. Às vezes você está ali fazendo um culto satânico na sua casa e não está sabendo, né? Mas tome muito cuidado com o vício, para aquilo ali não roubar o seu tempo, o seu casamento, a sua vida. Amém? Então, músicas, rádio, televisão, cinema, literatura, tudo o que vemos e ouvimos, irmãos, é preciso que você tenha cuidado. Conteúdos eróticos, violentos, imorais. Crente não vê filme de terror. Ai, pastor, não acredito. Sim! Essa noite, gritaria lá no meu quarto, os irmãos têm pesadelos, sem assistir filme de terror. Pastor? Nós já vivemos um filme de terror na realidade, que é a nossa guerra contra demônios, amém, irmãos? Você quer ter emoção, adrenalina de um filme de terror? Vem participar da libertação aqui, expulsar um demônio, põe a mão na cabeça dele, ele sai correndo na chácara inteira e você atrás dele. Isso é filme de terror de verdade, amém? Mas nós não assistimos, irmãos. Isso é brecha para demônios. Tome cuidado com isso, né? Os irmãos, às vezes, eles gostam para assustar um ao outro, mas sempre tem alguém que vai ter pesadelo, que vai ter sonhos, que vai ter coisas, né? Não deixe. Essa noite o discipulador foi levantar da cama, e quando ele foi pular da cama, o outro estava tendo um pesadelo, tinha um prédio caindo em cima dele, e ele deu um grito, gritaria no quarto, 3 horas da manhã, Deus do céu. Nossa vida já tem muita emoção, não precisa disso não. Amém? Amém. Então tome cuidado a tudo quanto vemos, ouvimos, né? Ver televisão, cinema, ouvir música mundana, ler romances seculares, não caracterizam um pecado em si mesmo, mas o problema é que eles são uma espécie de alimento espiritual. O que você está comendo esses dias? Qual é o tipo de alimento que você está, desfrutando? Tem muitos livros, muitos filmes, irmãos, que trazem princípios poderosos que você pode assistir. Amém? Então, tome muito cuidado. Aleluia, irmãos? Jogos de azar, loteria. Eu recebo muita mensagem de um trem dos famosos aí agora, que é Pix do Milão. Todo dia me manda esse trem. Não sei onde eles acham meu número. Compre 10 números e você tem a chance de ganhar não sei quanto. Não. Se Deus quer te fazer rico, irmãos, Ele vai te fazer. Ele tem seu interesse, Ele tem sua chave Pix, acredite. Amém? Mas nós não entramos nesse caminho de loterias, jogos de azar. Isso não pode, irmãos, fazer parte da sua rotina. Jogo do bicho, né? Bingos que valem aí dinheiro, rifas, sorteios publicitários. Isso não é a vontade de Deus. Tome muito cuidado. Amém? Amém. E por fim, irmãos, trabalho.